Olá, meu precioso irmão, irmã. Olá, meu precioso irmão, minha irmã. Muita satisfação agora poder transmitir para você esta live, esta matéria sobre a verdade. Bom, nós sabemos que há 2000 anos atrás, quando Jesus teve que enfrentar o julgamento diante do Pilatos, né? Jesus começou a repetir muitas vezes o termo verdade, e isso incomodou o rei Pilatos, o governador, né? E então ele interrompeu Jesus e perguntou o que é a verdade. Curiosamente, Jesus ele silenciou diante desta pergunta do rei. Ou nós ficamos sem um conceito objetivo sobre o que é verdade. Em outra ocasião, Jesus ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Neste momento, Jesus supostamente quis resumir, uma vez que ele estava diante de um povo que não era capaz de compreender o verdadeiro, ou os mistérios, ou receber uma explicação um pouco mais aprofundada sobre o que é a verdade. Claro que Jesus, de fato, é a verdade, segundo o nosso princípio, o princípio da unificação. Ele diz que ele usa a expressão corpo individual de verdade, diz que a verdade, aliás, a Bíblia também diz, em 1 João, né, que o verbo se fez carne. Então, na verdade, a própria matéria, toda a existência física é um produto do verbo que saiu de Deus, porque o 1 João diz que o verbo estava junto de Deus e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, conforme o princípio, todas as coisas são a verdade em substância. Então, a verdade, ela transformou-se, ou ela é o método para Deus alcançar os seus objetivos, alcançar o seu planejamento, o seu plano de criação, através da verdade, da palavra. E o que segue esta verdade, o que segue essa palavra? Quais são os princípios, quais são os critérios que a verdade ela segue para preservar a ideia de Deus, o Criador? É claro que a verdade ela está dentro de normas, dentro de princípios, está dentro também de uma ética divina. É a única forma, o único meio para conseguir fazer com que o projeto de criação de Deus ele possa se concretizar em conformidade com a ideia, com o desejo de Deus, né? E alcançar o aperfeiçoamento, que é nada mais do que a concretização de todo o plano, de toda a ideia que estava no coração, na mente de Deus, né? Porque nós sabemos que toda obra de arte ela é perfeita quando ela expressa, quando ela manifesta, né, com perfeição a ideia do autor, a ideia do artista. Ou seja, quando o artista consegue pôr na sua obra, né, tudo aquilo que estava integralmente no seu pensamento, nas suas ideias, ele consegue materializar. Então, esta é a função, é a finalidade da verdade, é a finalidade do verbo de Deus, é transformar todo o pensamento de Deus, toda a ideia de Deus, toda a expectativa de Deus em uma substância, em uma obra de arte que reflita perfeitamente a ideia que estava no seu coração. Por isso a Bíblia diz que todas as coisas foram feitas pelo verbo, né? E sem o verbo nada do que foi feito se fez. Então o verbo, ou seja, a verdade, é algo que não pode, em hipótese alguma, ser violado. E se nós desejamos cumprir com o propósito da criação, e a vida religiosa propõe justamente isso, que nós venhamos a nos restaurarmos, venhamos a nos salvarmos
Então, isto significa que nós precisamos alcançar a forma, a maneira de viver e nos comportarmos estritamente de acordo com a verdade, de acordo com o padrão perfeito da verdade. Desta forma, nós vamos nos transformando na imagem de Deus, porque estamos seguindo, né, a tendência induzida pelo Verbo. E acabamos, por fim, nos tornando também o Verbo aperfeiçoado. Esta é a ideia, porque quando Jesus ele fala que ele é a verdade, nós devemos saber muito bem que a ideia de Deus, o desejo de Deus, não era que apenas Jesus fosse a expressão perfeita da verdade, mas que todos os seres humanos e todas as criaturas fossem uma manifestação perfeita da verdade, uma manifestação perfeita do Verbo. Então, nós sabendo o que é a verdade, lógico que nós não sabemos perfeitamente o que é a verdade, porque para você saber o que é a verdade, você tem que estudar muito profundamente, você tem que meditar muito profundamente, você tem que pesquisar muito profundamente para saber como é que Deus criou o mundo, quais são as leis que regem o universo, né? Quais são as leis que regem a matéria, quais são os princípios que a verdade respeita, que a verdade obedece, que a verdade estabelece, né? Então, uma vez que nós conhecemos estes princípios, estas regras, estas normas, estes regulamentos, então nós podemos nos moldar, nos permitir, nos fazer moldar de acordo com os padrões da verdade. Bom, e a verdade então vai levar ao objetivo, né, da criação de Deus, a realização, a concretização de toda a expectativa e todos os planos e projetos que estavam no coração de Deus, o Criador. Existe, no contrário da verdade, o que nós chamamos de mentira, né? Bom, a Bíblia diz que a verdade, aliás, que o caminho de Deus a porta da salvação é estreita e largo é o caminho que conduz à perdição. Isto quer dizer que, para nós vivermos de acordo com os padrões da verdade, nós teremos que estar aptos, dispostos a suportar os desafios e as tendências que nos farão nos desviar da verdade. Ou seja, a verdade ela vai induzir você por um caminho reto. E uma vez que o caminho é reto, esse caminho reto não é plano. O caminho reto ele tem montanhas, tem lagos, tem vales, tem obstáculos. E uma vez que você é convidado a caminhar pelo caminho reto, significa que você tem que estar treinado, que você tem que ter as ferramentas para suportar ou para ultrapassar os obstáculos, para manter na retidão, no caminho reto. Alguns obstáculos podem parecer intransponíveis, e se eles aparecerem, você vai fazer o quê? Você vai utilizar da fé. Por isso que a Bíblia diz o quê? Que a fé remove montanhas. A fé também pode abrir vales. A fé também pode abrir mares, abrir rios, abrir oceanos, né? E nós sabemos que isso é verdade. Mas mantendo o caminho firme e utilizando a fé, você deve alcançar o objetivo final da criação de Deus ou o objetivo final da providência de salvação. Acontece que algumas pessoas, né, e muitas vezes quase todos nós, não queremos enfrentar o caminho reto induzido pela verdade, o caminho do Verbo, o caminho da verdade, o caminho que vai nos apresentar obstáculos. E as pessoas fazem o quê? Diante dos obstáculos, elas procuram caminhos mais curtos, elas procuram fazer desvios, procurar atalhos. Esses atalhos, na verdade, são forma de escapar da verdade. Muitas vezes as pessoas vão passar a organizar, né, estratégias de mentira, falsidade, trapaça, tudo isso são estratégias que não condizem com a perspectiva e com a direção da verdade. Por exemplo, a Bíblia diz, né, em João 8,44, que Satanás foi o pai da mentira, é o pai da mentira. Diz que ele nunca se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando fala da mentira,
fala que ele é próprio porque é mentiroso e pai da mentira. Então, naturalmente, que a mentira, a verdade é um método de Deus, a mentira é o instrumento de Satanás, do adversário de Deus, para alcançar seu objetivo. Então, se a mentira é o instrumento de Satanás para alcançar os objetivos pessoais dele, jamais nós, como pessoas que queremos nos aperfeiçoar, que queremos seguir o caminho de Deus, jamais poderemos fazer uso da mentira como um instrumento na nossa vida de fé, na nossa caminhada de fé. É preciso, né, é necessário que você, muitas vezes, mesmo colocando sua vida em jogo, sua reputação em jogo, né, seu prestígio, seus privilégios, seus benefícios, mas você jamais pode se utilizar da mentira para alcançar os objetivos. Eu sei que algumas pessoas justificam que estão utilizando esse método em nome de Deus, mas com certeza esse resultado não pode ser colhido por Deus, uma vez que este resultado foi conseguido, foi conquistado, obtido com a utilização de um método que não faz parte da verdade, que é um instrumento de Deus, mas faz parte da mentira, que é um instrumento do inimigo, do adversário de Deus, para alcançar seus objetivos. Então, muitas vezes, né, quando nós nos vemos em situação que a nossa reputação parece ameaçada, os nossos benefícios parecem ameaçados, e nós recorremos à mentira, né, para defender quase sempre nossos interesses pessoais. Nós temos casos, né, por exemplo, quando o fundador do nosso movimento se viu em situação que a sua vida estava em jogo, ele tinha possibilidade de se livrar, né, do sofrimento, das torturas, se contasse uma mentira ou se negasse uma verdade. Mas ele estava numa situação que nem podia negar, né, nem podia omitir a verdade, nem podia mentir e nem podia negar, né, os fatos. Então, o que ele teve que fazer, a única opção que ele teve que fazer para não morrer, foi se manter calado, porque se mentisse, comprometia sua posição como uma pessoa escolhida, como uma pessoa, né, destinada para uma missão divina. Sua missão, sua eleição seria comprometida se mentisse. Mas se falasse a verdade, também morria. Então, a única solução nesta circunstância foi manter-se calado e experimentar, né, a câmara de tortura, as piores e mais severas torturas que eram reservadas para o inimigo, para os inimigos do regime comunista. Então nós temos que entender, meus amados, meus pesados irmãos e irmãs, meus queridos amigos, que nós temos um projeto, né? Estamos envolvidos em um projeto de salvação, de restauração da humanidade, e nós temos que saber como nós devemos aplicar o método de Deus, utilizar as ferramentas exclusivamente de Deus para alcançar os objetivos dele, né? E os nossos que estejam atrelados com os objetivos de Deus. Jamais poderemos fazer uso dos instrumentos, né, que Satanás, que o arcanjo Lúcifer criou para alcançar os objetivos dele. Uma vez que ele tinha objetivos que eram diferentes dos objetivos de Deus, ele teve que, não poderia usar o mesmo método de Deus, as mesmas ferramentas de Deus, que era a verdade, tanto é que a Bíblia diz que ele não havia verdade nele, por ser mentiroso e pai da mentira, né, não se firmou na verdade porque não havia verdade. Então, se não havia verdade, havia então a mentira. Aí criou então o método da mentira para poder alcançar seus objetivos, né? Que na verdade a mentira é uma antiverdade, ou é a neutralização da verdade, é uma negação da verdade, e que faz a pessoa que se utiliza dela, né, mesmo sem perceber, faz dessa pessoa um inimigo, um adversário, coloca-se numa posição de inimigo, de adversário de Deus, né? A gente sabe, mesmo nós que somos pais, quando os nossos filhos ou o nosso cônjuge mente para a gente não fica com o coração arrasado, com o coração dolorido, uma grande decepção toma conta do coração, porque não faz parte realmente da natureza divina esse processo, né? Esses métodos, né, que os seres humanos
corrompidos aprenderam. Na verdade, são métodos que Satanás criou, né, para desenvolver os seus projetos, né, depois que ele se separou de Deus. Então eu peço que você medite muito sobre isso e encontre sempre meios para resistir quando você estiver em circunstância que a verdade pode doer muito, que a verdade pode aparentemente lhe causar um prejuízo, mas tenha certeza que se você falar a verdade, se você se mantiver na verdade, você terá alguns prejuízos, talvez, por um tempo, mas com certeza à frente Deus lhe dará a recompensa em dobro, porque você passou por aquela severa provação de não utilizar o método da mentira. Que Deus abençoe a você e a mim também, que todos nós possamos seguir retos, usando o método, como método de Deus, alcançarmos um objetivo cada vez mais perto daquele almejado e planejado por Deus. Deus abençoe a todos. Muito obrigado por acompanhar este vídeo, esta live. Se gostar, compartilhe. Se não se inscreveu no canal ainda, né, quem vai assistir pelo YouTube, pelo nosso canal, se inscreva. E quem vai assistir aqui pelo Facebook ou está assistindo, que compartilhe aí com os amigos, deixe seus comentários também, faça sua avaliação. E nós desejamos encontrar meios de contribuir para a limpeza, né, a limpeza da nossa cultura, né, a fim de ajustar a nossa cultura com a perspectiva de Deus. Muito obrigado.